Hoje, vamos refletir profundamente sobre a passagem de João, capítulo 3, versículos 11 ao 24, onde encontramos uma conversa transformadora entre Jesus e Nicodemos. Esse encontro é cheio de significado e simbolismo, revelando verdades espirituais fundamentais para todo cristão. Nicodemos, um líder respeitado entre os judeus e membro do grupo dos fariseus, aproxima-se de Jesus à noite, talvez por medo da reprovação de seus pares ou por desejar um encontro mais íntimo e pessoal. Ao buscar a Jesus, Nicodemos representa todos os que, em algum momento, sentem a necessidade de respostas para suas dúvidas espirituais. Ele procura Jesus em busca de algo que transcenda a lei e os rituais, desejando entender os mistérios do reino de Deus. Nessa conversa, Jesus fala sobre a necessidade de nascer de novo para experimentar o reino de Deus. Ele explica que este novo nascimento é espiritual e não físico. É uma transformação completa, operada pelo Espírito Santo. Essa transformação é essencial para a vida eterna e a verdadeira comunhão com o Pai. Jesus revela que ele mesmo veio ao mundo como um presente de amor, enviado por Deus para salvar a humanidade e oferecer vida abundante e eterna. O que torna essa passagem especialmente significativa é a forma como Jesus descreve o amor de Deus. Ele mostra que o Pai nos ama de maneira tão intensa e sem reservas, a ponto de enviar seu Filho unigênito ao mundo. Esse sacrifício foi feito para que qualquer pessoa que creia nele não apenas seja salva, mas também experimente a plenitude de uma vida transformada pela fé. Jesus explica isso em suas próprias palavras. Em verdade te digo que nós falamos do que sabemos e testificamos do que vimos, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não crestes, como crereis, se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. No Evangelho de João, capítulo 3, encontramos Jesus conversando com Nicodemos, que vem até ele com dúvidas sinceras. Nicodemos reconhece que Jesus é um mestre vindo de Deus, mas não compreende completamente a dimensão do que ele representa. Jesus aproveita essa busca de Nicodemos para ensinar sobre o que é fundamental para experimentar a presença e a vida de Deus, um novo nascimento. Quando Jesus fala sobre nascer de novo, ele se refere a uma renovação espiritual, algo que não pode ser alcançado apenas pelo entendimento humano ou pela obediência às leis religiosas. Esse novo nascimento é operado pelo Espírito Santo, o que faz com que a pessoa se torne uma nova criação, pronta para viver em comunhão com Deus. Jesus continua usando uma referência que Nicodemos conhecia bem: a história da serpente de bronze levantada por Moisés no deserto, um evento descrito no livro de Números. No passado, quando o povo de Israel
foi atacado por serpentes venenosas, como castigo por sua desobediência, Moisés ergueu uma serpente de bronze sobre uma haste, e todos os que olhassem para ela seriam curados. Jesus explica que assim como a serpente de bronze foi levantada, ele também seria levantado na cruz, para que todos os que nele crescem fossem salvos e recebessem vida eterna. A mensagem é clara. Jesus é a solução definitiva para o problema do pecado e da separação entre Deus e o homem. Em seguida, Jesus revela o coração do Evangelho, o amor imensurável de Deus. Ele declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui, Jesus mostra que seu sacrifício é o maior ato de amor já realizado. Deus envia seu único Filho não para condenar, mas para resgatar e salvar a todos que aceitarem seu amor. É um convite para todos, independentemente do passado ou dos pecados, para que se aproximem de Deus e vivam sob a sua luz. No entanto, Jesus também adverte que nem todos responderão a este chamado. Ele diz que aqueles que rejeitam a luz de Deus o fazem porque amam mais as trevas e preferem esconder suas más obras. Ele nos alerta sobre o perigo da escolha de viver em pecado, longe da luz divina. Mas para aqueles que aceitam a verdade, há um caminho aberto de redenção e transformação. Essa passagem nos leva a refletir profundamente sobre o amor de Deus e o convite à salvação. Jesus ensina que o novo nascimento é um chamado para todos que desejam experimentar a plenitude de Deus. Esse renascimento espiritual não é uma mudança superficial, mas uma transformação do coração e da mente, onde o Espírito Santo passa a habitar em nós, guiando nossas decisões e nossa forma de viver. Jesus nos convida a renunciar ao velho caminho e abraçar uma nova vida, onde a presença de Deus nos molda e nos direciona. A fé em Jesus vai além de uma crença intelectual ou religiosa. É um relacionamento vivo e verdadeiro. Crer nele significa confiar em suas promessas e entregar completamente nossa vida a ele, deixando que seu amor nos transforme dia após dia. É um chamado para viver na luz, permitindo que nossas ações sejam transparentes diante de Deus. Jesus nos ensina que quem pratica a verdade vem para a luz, pois suas obras são feitas em Deus. Quando escolhemos a luz, somos libertos da vergonha e da culpa e podemos viver de maneira íntegra, em harmonia com o Senhor. Por outro lado, Jesus adverte sobre o perigo de rejeitar a luz e de se apegar às trevas. A escolha de permanecer no pecado é uma rejeição consciente ao amor e à graça de Deus. Aqueles que escolhem as trevas preferem esconder suas ações e evitar o confronto com a verdade divina. Este alerta é para todos. O pecado nos distancia de Deus. Mas em Cristo temos a oportunidade de nos arrependermos e de sermos redimidos. Ele é a luz que veio ao mundo para dissipar a escuridão do pecado e nos trazer de volta ao Pai. A mensagem de João, capítulo 3, nos revela o imenso amor de Deus e o convite transformador de Jesus para todos os que desejam uma nova vida. Deus enviou seu único Filho para nos salvar e para que possamos viver uma vida plena e abundante. Esse amor é incondicional e está disponível para todos, sem exceção. Jesus é a luz que ilumina nossos caminhos e nos convida a deixarmos para trás as trevas do pecado, buscando viver segundo a verdade divina. Que esta passagem toque o coração de cada um, inspirando todos a aceitarem o novo nascimento e a viver uma vida de comunhão com Deus. Quando respondemos a este chamado e escolhemos seguir a Cristo, encontramos paz, alegria e um propósito que não podem ser comparados a nada que o mundo oferece. Em Cristo, nossa vida ganha significado
e a escuridão do passado é superada pela luz e pela esperança que só Deus pode proporcionar. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos pelo teu imenso amor e pela salvação oferecida através de Jesus Cristo. Ajuda-nos a entender e aceitar o novo nascimento que Jesus nos ensinou. Fortalece-nos para abandonar as trevas do pecado e escolher a luz da tua verdade. Que cada coração seja tocado pela tua palavra e transformado pelo poder do teu Espírito. Concede-nos a graça de viver segundo os passos de Cristo, guiando-nos em cada decisão. Que nossas vidas sejam testemunhos de tua bondade e de teu amor. Sustenta-nos, Senhor, para que permaneçamos firmes no caminho da fé. Que tua paz e tua alegria estejam sempre em nossos corações. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem. Peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.